Olá e bem-vindos, bem-vindas a este vídeo sobre a Convenção número 138 relativa à idade mínima de admissão ao emprego, uma das duas convenções fundamentais da OIT sobre trabalho infantil. O trabalho infantil tem estado no centro das preocupações da Organização Internacional do Trabalho desde a sua criação em 1919. Sabia que, por exemplo, de acordo com as últimas estimativas sobre o trabalho infantil de 2020, 160 milhões de crianças, ou seja, 63 milhões de meninas e 97 milhões de rapazes, estavam em situação de trabalho infantil a nível mundial, o que aliás corresponde a quase uma em cada 10 crianças em todo o mundo. 79 milhões de crianças, quase metade de todas as crianças que estão em trabalho infantil, desenvolviam trabalhos perigosos que punham diretamente em perigo a sua saúde, a sua segurança e o desenvolvimento moral. O progresso global contra o trabalho infantil está estagnado desde 2016 e a crise da Covid-19 ameaça agravar a situação, a menos que tomemos medidas políticas urgentes. Mas o que é exatamente o trabalho infantil? Nem todo o trabalho infantil realizado por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. A participação de crianças ou de adolescentes em trabalhos que não afetem a sua saúde, a sua segurança e o seu desenvolvimento pessoal ou que não interfiram com a sua escolaridade pode ser positivo. O trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças da sua infância, do seu potencial e da sua dignidade, que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Refere-se ao trabalho que é mental, física, social ou moralmente perigoso e prejudicial para as crianças e que, portanto, interfere com a sua educação ao privá-los da oportunidade de frequentarem a escola, obrigando-os, por exemplo, a abandonar prematuramente a escola ou obrigando-os a tentar conciliar a frequência escolar com horas de trabalho excessivamente pesadas e longas. A Convenção número 138 da Organização Internacional do Trabalho desempenha um papel importante na luta contra o trabalho infantil. Que abordagem prevê a Convenção número 138? O objetivo da Convenção é, simplesmente, a abolição efetiva do trabalho infantil. Mas todos sabemos, o trabalho infantil é um fenómeno que é causado por vários fatores, sociais, económicos, culturais e outros. E é importante que as ações tomadas tenham em consideração esta realidade para serem verdadeiramente eficazes. A Convenção número 138 é, portanto, um instrumento abrangente que, por um lado, salienta a necessidade de regular devidamente a idade mínima em que as crianças podem ser autorizadas a trabalhar e, por outro, reconhece a importância das políticas nacionais para assegurar a abolição efetiva do trabalho infantil. Esta é parte da razão pela qual a Convenção é um dos instrumentos da OIT com mais ratificações. O facto de tantos países com condições sociais e económicas diversas terem ratificado esta Convenção revela não só os valores universais que a fundamentam, mas também a sua flexibilidade, o que permite aos países adotar o seu conteúdo e ir ao encontro das suas necessidades. Voltaremos mais adiante às disposições flexíveis desta Convenção. O que devem os Estados-membros fazer para combater o trabalho infantil? A fim de combater as causas profundas do trabalho infantil, cada país que ratifica a Convenção número 138 tem de estabelecer uma política nacional para a eliminação do trabalho infantil. Embora a determinação de tais políticas seja deixada aos países, as políticas nacionais devem ser elaboradas em consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores. A recomendação número 146 sobre a idade mínima, recomendação que acompanha a Convenção número 138, fornece mais orientações, sublinhando que as políticas e os planos nacionais devem prever a redução da pobreza e a promoção de empregos dignos para adultos, para que os pais não precisem de recorrer ao trabalho infantil. Prevê também a educação gratuita e obrigatória e a possibilidade de frequentar formação profissional.
Prevê o alargamento da segurança social e dos sistemas de registro de nascimento e também estruturas adequadas para a proteção das crianças e dos adolescentes que trabalham. E o que exige a Convenção em termos de idade mínima para a admissão ao emprego ou ao trabalho? A Convenção número 138 exige que os países estabeleçam uma idade mínima para a admissão ao emprego ou trabalho, que em geral é de 15 anos. Os países em desenvolvimento têm a opção de estabelecer uma idade mínima de 14 anos como uma medida de transição, à medida que vão desenvolvendo o seu sistema de educação e as suas economias. Esta é uma das muitas disposições flexíveis da Convenção. O objetivo, no entanto, é aumentar progressivamente a idade mínima para os 15 anos. A Convenção também exige que os Estados que a ratifiquem estabeleçam outra idade importante, a da escolaridade obrigatória. Prevê que esta idade deve estar alinhada com a idade mínima de admissão ao trabalho. É um facto conhecido que a educação é um dos melhores meios de prevenção do trabalho infantil. É importante que as crianças tenham pelo menos a educação básica para estarem preparadas para uma vida profissional que seja produtiva e gratificante. Ao associar a idade de admissão ao emprego ou ao trabalho à idade de conclusão da escolaridade obrigatória, os Estados-membros contribuem para assegurar que as crianças não saiam da escola antes de serem legalmente autorizadas a entrar no mercado de trabalho. E mais, encoraja as crianças a completarem os seus estudos em vez de abandonarem a escola para trabalhar. A Convenção 138 também protege as crianças mais velhas, fixando a idade mínima para o trabalho perigoso nos 18 anos. E por trabalho perigoso, entende-se trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moral da criança. Por exemplo, as crianças menores de 18 anos não devem trabalhar em minas, uma vez que a exploração mineira é por natureza perigosa. O trabalho noturno, que interfere com o sono das crianças e as torna mais suscetíveis a sofrerem acidentes no trabalho, ou que as expõe a circunstâncias perigosas no trajeto de e para o local de trabalho, também não deve ser admissível a estas crianças menores de 18 anos. Devemos salientar que esta é outra categoria onde pode ser aceite uma ligeira flexibilidade sob certas condições, mas discutiremos isso sob as disposições de flexibilidade dentro de pouco tempo. Continuemos com as disposições da Convenção em matéria de flexibilidade. Como mencionado anteriormente, a Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho contém o que designamos por disposições de flexibilidade, tanto porque reconhece que certos tipos de trabalho adequados à idade da criança e realizados com proteção adequada podem ser benéficos para o seu desenvolvimento, como por terem em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento dos países. Por exemplo, dissemos que os países em desenvolvimento têm a opção de fixar a idade mínima para o emprego ou trabalho aos 14 anos. Esta é uma das disposições flexíveis da Convenção, mas existem outras. Como, por exemplo, a Convenção nº 138 também permite que todos os países que a ratificaram excluam determinadas categorias de trabalho da sua aplicação quando surgirem problemas especiais e substanciais na aplicação. Os países em desenvolvimento também podem excluir alguns ramos de atividade económica, mas não setores como a exploração mineira, a construção e a agricultura de natureza comercial. A Convenção nº 138 da OIT permite também que os países autorizem que crianças a partir dos 13 anos de idade realizem trabalhos leves. Esta idade é fixada em 12 anos para os países que tenham definido os 14 anos como a idade mínima para admissão ao emprego ou ao trabalho. Os trabalhos leves são definidos como os que não interferem com a escolaridade das crianças, nem com a sua capacidade de beneficiar dos mesmos e que, portanto, não sejam prejudiciais. Se os países utilizarem esta disposição flexível, têm de criar na sua legislação uma lista de atividades de trabalhos ligeiros.
A Convenção não se aplica ao trabalho realizado por criança nas escolas, como parte da sua educação ou formação, nem ao trabalho realizado por crianças com menos de 14 anos de idade, em empresas, como parte do seu processo de aprendizagem. Além disso, as crianças com idade inferior à idade mínima podem participar em espetáculos artísticos se lhes tiver sido concedida uma autorização individual pela autoridade nacional competente que defina o número máximo de horas e as condições de trabalho para a criança. Concluindo, o trabalho infantil é um fenómeno global que todos os países têm de se esforçar por combater. Embora tenham sido feitos progressos, não podemos ser condescendentes. O trabalho infantil ainda hoje existe consideravelmente e cada nova crise cria o risco de mais crianças trabalharem em condições que ameaçam a sua segurança e desenvolvimento. Governos, trabalhadores e empregadores devem trabalhar conjuntamente para assegurar a aplicação efetiva da Convenção número 138, alcançando o seu objetivo: a eliminação efetiva do trabalho infantil em toda a parte.